Fala, traders! Beleza? Galera, mais uma aula do quadro TAP Help, o quadro que foi feito para sanar as dúvidas de vocês. E como eu vou saber as dúvidas atuais de vocês? Na descrição tem um formulário, são 2 perguntas, é só responder, já vai estar na base de dados para ser temas de aula. Lembrando que a primeira aula foi sobre trigger, passando alguns padrões ali, dando alguns insights bem bacanas sobre trigger. Segunda aula sobre target, né, sobre alvo, sobre como a gente não ser mão de alface e deixar o mercado ir lá buscar o nosso alvo. E terceira, sobre a fórmula do milhão, que é o poder que o longo prazo exerce aí junto com o risco-retorno e com uma alta probabilidade, certo? A aula de hoje vamos falar sobre alavancagem e temos uma convidada especial, Cissa Grilli, maestra aí da parte mental. Mas para não perder aquele velho costume, galera, deixa o like, já deixa o like agora, já compartilha, vocês sabem que a aula sempre é top, então já deixa o like, compartilha, manda um salve pro Léo aqui nos comentários, diz se vocês acharam legal eu ter trazido a Cissa pra gente estar fazendo essa live. Quem ainda não é inscrito, galera, se inscreve no canal, é muito importante isso para mim e pro TAP, para a gente estar expandindo aí o nosso leque, a nossa base de alunos, né, galera? Então, assim, quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e é aquilo. Mais uma vez, compartilha, comenta, dá like, enfim, galera, faz aí o que vocês quiserem, beleza? Lembrando que lá no Instagram eu também coloco todo final de dia o cenário para o dia seguinte. Então, assim, quem ainda não me segue lá no Instagram, @taptrade. Então, falando da aula, alavancagem, vamos falar aí bastante de mindset também. Então, quem melhor do que Cissa Grilli para estar falando com a gente sobre isso? E aí, Cissa, como é que está? Tudo bem? E aí, Léo, eu tô bem, e vocês? Tudo certo. E aí, vamos dar um puxão de orelha nessa galera aí, referente à alavancagem? Vamos entender primeiro, né, como que a gente funciona, como que o sistema humano funciona e como que a gente aperta os nossos botõezinhos e como que a gente consegue extrair o melhor do nosso comportamento. Muitas pessoas dão muito valor para a parte técnica, elas trazem uma relevância muito grande para a parte técnica, o que é de fato muito importante. É importante você entender e dominar aquilo que você quer fazer. Porém, quem é que aplica, né? Quem é que vai lá e aperta o botãozinho? É você. Então, o mecanismo, a pecinha que precisa de ajuste ali é o seu mindset também. Porque muitas pessoas se capacitam pra caramba tecnicamente, se capacitam, vão lá, aprendem, escutam muito bem o professor, tem todo esse acompanhamento técnico. E chega na hora de aplicar, ela quer uma coisa, mas a atitude e a ação não é correspondente ao objetivo, e muito menos com tudo que ela estudou e com o que ela aprendeu. O porquê disso, né? Porque tudo envolve um mecanismo chamado emoção. Nós Cla- só agimos depois que... O que acontece para você ter uma ação? É um processo cerebral. Primeiro, você tem uma descarga química elétrica no seu cérebro, depois você entende de forma sistêmica lá dentro, codifica essa química cerebral, codifica. Como que eu codifico essa química cerebral? O estímulo que você recebeu para disparar essa química cerebral foi um estímulo positivo ou negativo? Se foi um estímulo negativo, o significado que você vai dar é negativo. Sim, e isso tem muito a ver também com alguns feedbacks que eu recebo de assim, Léo, eu sei que a lógica funciona, isso eu não tenho dúvida, mas eu não consigo colocar em prática a minha questão emocional. Eu coloco a lógica, perfeito, a lógica funciona, mas quando entra o emocional, de repente está segurando ali 2, 3, 4 stops, mas eu sei que vai pagar tudo, mas eu não consigo segurar até o final, não consigo entrar no momento que eu tenho que entrar. Então esse conflito de fato da parte técnica com a parte emocional, né?
Por que isso acontece, Léo? Porque quando ela tomou 1, 2, 3 stops, a mente dela generalizou uma grande perda de dinheiro. Então, quando a gente tem contato com coisas que nós demos significados limitantes na vida, então perda. Tipo, a gente cresce perdendo uma série de coisas. Lá na infância, a gente perde aquele corpo pequeno, a gente perde os dentes, a gente perde brinquedos e roupas. Então, nós crescemos tendo que lidar com perdas a vida toda. A coisa mais difícil para um ser humano é lidar com perdas. A gente não entende, a gente não busca esse entendimento. Acho que a verdade é a gente não busca esse entendimento. Por quê? Porque toda perda causa uma dor dentro do sistema. Então, quando ele sente que ele perdeu algo, ele generaliza: eu não vou ter mais. O sistema todo vai lá e generalizou. Mas é uma grande ilusão da mente. Você não tem aquele dente, mas vai vir um outro, mais forte, melhor e que vai ser permanente. Você não tem mais aquele corpo, mas vai vir um outro com mais habilidades, mais forte e que você vai conseguir fazer outras coisas que você não conseguia quando era criança. Porém, como a gente tem essa capacidade de generalizar aquilo que está acontecendo através daquele único estímulo, as pessoas não entendem o tempo. Elas não entendem a chegada do novo. E quem usa essa técnica que você acabou de dizer que você usa, tipo, vai tomar mais stops. Porém, quando vier o ganho cobre tudo aquilo e mais um pouco, elas não conseguem criar a chegada do novo. Elas ficam presas naquilo que foi, naquilo que já era e que não tiveram um entendimento. E por quê? Pelo significado que elas deram às perdas. Simplesmente por isso. Todas as vezes que elas perderam algo, na cabeça dela tá assim: isso eu não tenho mais. Mas ela não criou tá, eu não tenho mais isso, mas eu posso ter algo novo e melhor. Não criou essa nova conexão cerebral. Ela tá presa naquilo que foi e não volta. Então, para usar essa técnica que você usa, que ela funciona também, aliás, todas funcionam, as pessoas que têm que se preparar e ver aquilo que elas conseguem extrair de melhor para ir bem dentro do mercado financeiro, todas as técnicas funcionam, mas tem que funcionar na tua mão, tem que funcionar com o teu mindset, tem que funcionar com a maneira que você opera, você tem que encontrar uma semelhança e afinidade na estratégia que você está usando. E essa estratégia, aonde você vai tomar vários stops e quando você pegar, vai cobrir, a mente não pode ser escassa. Ela não pode, de maneira alguma, dar um significado errado para as perdas. Ela tem que entender que há uma perda para um ganho maior. Então, a primeira coisa para os seus alunos é ressignificar, dar o verdadeiro significado para a perda. Nesse momento, nessa estratégia, há um pouco mais de perda em quantidade, mas não em volumes. Quando você pensa assim, você vai levar 2, 3, 4 stops. Então, quantidade de stops é maior, mas às vezes em uma operação o volume de dinheiro é muito maior. A mente ela tem que ser uma mente aberta para isso, para entender isso. Senão ela generaliza. No terceiro stop, o que vai acontecer? Ela vai estar frustrada. Ela vai criar algo na mente dela dizendo: pô, isso aqui não dá dinheiro, não. Eu não vou conseguir viver disso. E quando ela cria isso, e quando ela bota essa crença dela dentro do sistema, ela não consegue mais ter a percepção, a paciência e a resiliência para seguir em frente. Show. E essa questão de que todas as lógicas funcionam vai muito de encontro ao que eu sempre comento, que tudo funciona. Depende do teu perfil, se tu te enquadras, se tu encontrar, né, a lógica que te dá mais segurança, que te dá o melhor risco-retorno, que te deixa mais tranquilo na hora de operar. E a questão também de estar se acostumando com essa questão de estar tomando alguns stops, teria de fato algum exercício, alguma maneira mais tranquila do pessoal tentar se acostumar com esse método, né? Ou de fato é o dia a dia, é baixar a cabeça, é entender, ter paciência, ou existe algum exercício de fato prático que a gente pode estar levando aí para o dia a dia? Aceitação. Primeiro ele vai ter que entender que essa técnica, a primeira de tudo, sabe, a primeira aula assim que esse cara tem que ter, que os teus alunos têm que ter para esse método é a aceitação de que você vai tomar loss. O que significa o loss?
dá o significado real para o loss. Olha, eu estou investindo num setup no qual eu vou tomar uma quantidade de loss maior, talvez 2, 3, 4 dias de loss, porém, o que eu busco? Eu busco a entrada, que ela existe, de fato ela existe, porque o mercado financeiro, ele tem momentos que as pernadas são grandes, então a pessoa vai ter que primeiro olhar acontecer, tá? Ela tem que ver que as pernadas são grandes, que isso realmente existe. Ela tem que trazer a consciência de que quando acontecer, ela vai estar apta para pegar, porque o mercado faz isso, existe. Então, o treino vai lá, pega o mercado, pega lá o mercado andando, olha, faz dá uma olhada no mercado acontecendo, pega a estratégia, olha, eu não gosto muito de conta demo, mas eu gosto de replay de mercado. Faz um replay. Faz um replay por quê? Porque você vai validar a estratégia. Olha lá, aconteceu. Aqui aconteceu. Pum. Faz um círculo bem grande nela. Aconteceu. Vai de novo. Ó, pum, aconteceu de novo. Faz um círculo bem grande e valida a estratégia. Isso eu falo muito pro pessoal. De fato, claro, dentro de um replay com o mercado rolando, tu pega o timing exato, tu pega o momento de estar entrando na operação, da entrada, mas o gráfico parado, olha quanto tempo para trás a gente tem de gráfico parado. Se tu analisa o gráfico parado da maneira que tem que ser analisado, com profissionalismo, olhando de fato, olha, aconteceu o que esse padrão? Depois desse padrão aconteceu o quê? Aconteceu o que o Léo sempre fala. E aqui o que aconteceu o quê? Eu ia tomar um stop, eu ia tomar outro stop, mas o que o mercado fez depois? Pum, foi lá e ia apagar tudo. Então, assim, a gente tem um conteúdo muito rico na nossa mão, que é o gráfico parado. Eu sei que tem muita gente que tem um desapreço pelo gráfico parado, mas tudo que aconteceu tá ali. E o que vai acontecer, os padrões estão ali já. Então, se a gente entender isso, se a gente tiver esse sentimento pelo gráfico parado, muita coisa a gente vai pegar. E a questão de padrões que eu falo, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu esse dia, e amanhã, depois de amanhã, faz o quê? Acontece o mesmo padrão. Então, o replay de mercado, é óbvio que a gente vai estar pegando o nosso time, com o mercado rolando, mas para validar, para ter esse sentimento de, ó, funciona, eu sei que eu vou tomar 1, 2, 3 stops, mas quando eu pegar, eu vou pegar um risco-retorno 1 para 10, vai me sobrar ainda 7 próximos possíveis stops de margem. Então, isso é muito importante, esse estudo é muito importante. E outra coisa, depois dessa aceitação, a galera quando entra no trade tá se contentando com um 0 a 0 ou tá se contentando ali com um pouquinho de gain, sendo que tu tem que deixar esse trade correr o máximo, sair somente quando o mercado te der um indício, justamente para te ter margem, para quando vier uma nova sequência de 2, 3, 4 stops, tu não tá indo pro negativo, tu apenas tá diminuindo o saldo positivo. Mas que logo também tu vai pegar mais um trade para subir mais ainda. Então tu não vai ficar no negativo zero. Não. Deixa o mercado cumprir o alvo para que tu possa quebrar, passar o zero, estar positivo e que esses stops não venham a te levar para o negativo. Apenas reduz tua margem, teu lucro, mas logo depois tu vai pegar mais um e tu vai tocar mais para cima de novo. Isso a longo prazo é a consistência. Então assim, eu queria que tu explicasse para a galera como a gente pode estar fazendo um estudo mental para estar conseguindo segurar esses alvos, segurar esses trades até os alvos, ou claro, tá saindo só quando o mercado te der um indício concreto de uma saída. O mercado financeiro ele funciona assim, ele é um padrão de comportamento repetitivo, não necessariamente na mesma ordem, mas ele vai repetir. Para que essas pessoas consigam ficar dentro do operacional dela, primeiro, ela tem que trazer a certeza de que aquilo funciona. Nós temos 6 necessidades humanas e uma delas é a certeza. Enquanto a gente não tem a certeza, enquanto a gente duvida, a gente não tem a firmeza de continuar, tá? Isso é um puro do comportamento humano. Se você não validar a tua certeza de que realmente o que o Léo ensina funciona, você vai duvidar. E se você duvidar, na hora do vamos ver mesmo, você vai bambolear, você vai voltar para trás, você vai tirar. Por que você vai voltar para trás? Por que você vai tirar a tua operação dali? Porque você tem um sistema chamado sistema dopaminérgico. O que é esse sistema dopaminérgico? É a química do prazer. Então, perder dinheiro dói muito. É ruim, não é gostoso. Então, você vai tomar uma série de stops e você vai ficar ali com aquela dorzinha do eu deixei, eu investi, ficou, papapá. Quando começa a entrar um pouquinho de dinheiro,
o sistema dopaminérgico vem e fala assim, ai, pega, porque pode ser que você deixe na mesa de novo. Pega logo, porque pode ser que daqui a pouco você tome outro stop. Só que lembre-se, você validou a estratégia, você já viu que funciona, você fez lá o replay, você pegou o mercado, você identificou que os padrões existem. Então, quando o seu sistema disser pega, é o momento em que você vai ter a disciplina, se aprisionar dentro do método. Eu costumo dizer que disciplina é um negócio que ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta de disciplina. Sabe por quê? Porque a disciplina aprisiona. A verdade é essa. Para você ser uma pessoa disciplinada, você é um prisioneiro de um método. Você está sendo prisioneiro de um método, porque você tem que respeitar aquele método, e você tem que honrar aquele método, e você tem que valorizar aquele método, e você não pode sair dele. E você só nasceu porque você queria ser livre, tá? Senão você estaria no lugar mais confortável do mundo, que é o ventre da mãe. Então, você só está aqui na minha frente, vocês só, sabe, vivem hoje porque vocês quiseram sair da zona de conforto, porque queriam crescer. Entendeu? Então, assim, existem duas formas de liberdade, tá? Uma que é, eu faço o que eu quero dentro do mercado, do jeito que eu quero, e eu sou livre para mandar em mim, assim como eu fui livre para nascer, e você se aprisiona na inconsistência, tá? Ou você se aprisiona dentro do método, se aprisiona dentro daquilo que tem que ser feito, vai ser um prisioneiro daquilo que tem que ser feito, e você encontra a liberdade dentro da sua consistência. Aí é uma escolha. Prisioneiro por prisioneiro, é melhor você se aprisionar no método, porque você vai ser prisioneiro ou da inconsistência ou da liberdade. Então, escolhe. Você quer ser prisioneiro? Aonde que está? Você vai ser prisioneiro do quê? Do método, daquilo que tem que ser feito e você vai respeitar e valorizar? Ou você vai se aprisionar numa inconsistência? É uma escolha. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu não quero fazer dieta, eu não quero ter que fazer algo que alguém impôs lá, que para emagrecer é isso que eu tenho que fazer. Poxa, eu quero ser livre, eu quero comer o que eu quero viver. Pô, a gente vive para quê? Para ter prazeres, não sei o quê. Ok, você pode ser livre. Só que a sua liberdade de comer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, não treinar, vai te aprisionar num corpo que você não está a fim de ter. Então, vocês têm que ver que de liberdade mesmo, a gente só teve a escolha de nascer. Do resto da vida, não é tão livre assim. Existem leis, existem regras, existem métodos, ninguém é tão livre quanto pensa que é. É uma ilusão da mente achar que nós somos seres livres para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer. Até pode, você até pode, só que você vai pagar o preço por isso. Então, começa a pensar nas suas escolhas. Você quer sair fora do método? Porque o seu sistema dopaminérgico está lá fritando dentro de você, querendo um prazerzinho imediato de um pequeno dinheirinho no teu bolso? Ou você quer viver de mercado financeiro e ter realmente, dentro dessa estratégia, o ganho que é proporcional dentro daquilo que está já ensinado para vocês? Ó, tá dito aí, o Léo ensinou que pode ser que os rompimentos falsos ou alguma coisa assim te tire do momento, e você vai tomar aquele stop tem que estar gerenciado também, tem que existir um gerenciamento aí. Por quê? Porque o nosso viés de mercado mental é muito grande. Às vezes a gente acha que o negócio vai descer porque a gente acha, a gente acredita fielmente naquilo. Ele vai descer. Só que o mundo está dizendo que não, os grandes players estão dizendo que não, e eles são os donos da bola e não nós. Então tem que ter também o seu gerenciamento, aceitar que até aqueles pontos que o Léo me disse aqui que é 200, 150 a 200, é isso mesmo, né, Léo? Isso, 200 é um stop máximo, assim. Então, tem esse gerenciamento, até aqui ainda está dentro do que eu aceito, de risco, até aqui está dentro do que eu aceito, e vai doer? Vai doer, não é gostoso. Tem que entender, vocês têm que entender que não há ganho sem dor, não há ganho. Se você vai para a academia, você está lá fazendo atividade física e o teu professor você aguenta, e o negócio está doendo. E está doendo por quê? Porque você quer um ganho, você quer algo maior. Então, lembre-se, tomar um stop dentro do mercado financeiro vai doer, paciência, aguenta firme. Outra frase que eu digo muito, se não te matou, se você não morreu, para de reclamar e segue.
porque aquilo vai te fortalecer. Para de reclamar que tomou 1, 2, 3 stop. Não está dentro do que é o método. Você não está aqui com o Léo, não escolheu esse método para você? Segue, apenas segue. Tenha a percepção de que a disciplina de seguir o que é para a estratégia vai te fazer ter consistência a longo prazo. Nós estamos falando de uma estratégia que ela funciona bem a longo prazo. Então, tenha a clareza do que você está mexendo, com que você resolveu trabalhar, com que tipo de estratégia que você resolveu trabalhar. Aí eu não aguento, Cissa, eu não aguento, 3 dias de stop para mim já é demais, eu não consigo. Desculpa, não serve para você esse método, procure outro método, procure outro professor, não serve para você. Poxa, mas quando ganho é legal. Pois é, quando ganha é legal. Então você só quer o ganho, né? Você só quer o bônus, você não quer o ônus. Não existe isso. Não iluda sua mente, não existe isso. E a gente chegou em 2 palavras-chave, né, que tu comentou. A primeira, aceitação, do primeiro tópico que a gente abordou, a palavra-chave aceitação. E a segunda agora, né, em cima do tópico relacionado ao alvo, disciplina. Eu acho que são 2 palavras que falam por si só, aceitação e disciplina. E depois de todo esse processo, da gente estar bem maturado, né, toda essa ideia, da gente já estar tendo uma consistência não financeira, mas emocional, mental, saber quem tu é quando está operando, relacionado aos dias do ciclo ruim, né? E tá entendendo isso e tá falando, eu tô fora, eu tomei 1, 2, daqui a pouco a cabeça já não tá tão legal, eu tô fora, amanhã tem mais. Por que tu vai se afundar hoje se amanhã tem mais? O mercado tem todo dia. A gente tem uma situação de querer estar operando todo dia. E o que a gente faz? A gente procura trades, a gente procura operações, ao invés da gente esperar chegar ao nosso padrão, da gente esperar a operação. Não, a gente sai procurando operação. Para te tomar uma decisão errada procurando uma operação, a chance é muito maior do que se tu estivesse tranquilo, esperando aparecer o teu padrão para te entrar. Então isso é muito interessante. E outra situação que a gente estava comentando, né? Depois que a gente já teve toda essa consistência mental, 80% mental e 20% técnica, como é que a gente pode trabalhar, Cissa, a questão de fato da alavancagem? Até tem uma aluna, ela vai gostar que eu vou falar aqui, a Evelyn, ela me apresentou a expansão comportamental ano passado, eu achei muito legal, sabia que em algum momento eu ia conseguir utilizar, ia poder utilizar, e não tem momento melhor do que agora. Então, assim, de fato, o que é a expansão comportamental? Como é que ela trabalha dentro do nosso cérebro? E como que ela funciona de fato? Quais são os processos dela? O tempo que a gente tem aí para estar se acostumando, né, com aquele valor? Enfim, como é que funciona a expansão comportamental? Antes disso, eu queria falar só um pouquinho do assunto anterior aí. A flexibilidade, tá? A aceitação e a flexibilidade precisam ser ferramentas que são altamente eficazes e elas têm que ser desenvolvidas nas pessoas, porque quando ela entende que o mercado financeiro vai ter dia que ele não vai dar o seu setup, ele não vai dar, porque ele é um comportamento repetitivo, não necessariamente na mesma ordem. Então, tem dia que não vai acontecer o seu setup. E é nesse dia que você vai ficar com a sensação, não trabalhei, a mente escassa, não ganhei, não fiz nada. Às vezes, não fazer nada é fazer muita coisa dentro do mercado financeiro. Muito ganha quem não perde. Então, tenham flexibilidade para entender que, às vezes, não vai acontecer o seu padrão. E tá tudo bem. Não vai acontecer e tá tudo bem. Você não precisa operar todos os dias. Não é todos os dias que vai acontecer. E por que todos os dias vocês querem sair negativo? Porque se não deu a tua operação, você vai entregar dinheiro. Para que querer investir? Se não tá tendo em que investir. Entendeu? Comece a olhar o mercado financeiro como realmente uma empresa, um investimento. Tipo, você tem uma loja ali que você abre, tem dia que essa loja vai vender, vai entrar vários clientes, e tem dia que não vai entrar ninguém. E aquele dia que não entrar ninguém, você vai na rua, vai pegar tudo o que você tem para vender, vou jogar aqui, hein, porque não vendeu, eu vou me desfazer de tudo isso aqui. Não, flexibilidade. O mercado financeiro ele é um negócio, ele tem que ser visto como um negócio. Então, tragam isso também como uma relevância muito grande para estar vivendo de mercado financeiro, para estar realmente rentabilizando o seu dinheiro dentro do mercado financeiro.
uma palavrinha chamada flexibilidade, desenvolver isso vai ser de grande valor. Vamos lá falar da expansão comportamental. Como que a expansão comportamental nasceu, né? Como que eu tive esse insight? Eu me lembro que quando eu estava treinando o Júnior, que foi por onde eu comecei no mercado financeiro, ele só operava Forex, e aí a gente começou a estudar, e ele começou a ir bem, e eu comecei a trabalhar com ele alguns aspectos mentais, de escassez, de raiva, de frustração, de flexibilidade, todos esses sentimentos que acompanham a gente dentro do mercado, e eu comecei a perceber algumas coisas, e ia lá corrigir algumas rotas com ele, e chegou um momento em que ele estava indo super bem. E o que é ir super bem? É não tomar loss? Não. Ir super bem é ter boas entradas, ser assertivo, ganhar dinheiro, ficar mais positivo, sair no final do mês trazendo um dinheiro a mais, rentabilizando o teu capital. Isso não significa que não tomava stop, isso não significa que não fechava um dia negativo, sim, fechava, mas quando batia as contas lá, ele estava indo muito bem. E aí, ele pegava e nesse momento ele falava assim, pô, eu vou aumentar o lote. E aí ele operava com 1, estava indo super bem com 1, 2, não tinha muito um método, era muito solto, os pontos eram muito soltos, muito abertos. Então, ele começava a ir muito bem, e aí, de repente, naquele mesmo mês, ou na mesma semana, ele operava de 1 a 3. Ele ficava dentro dessa média de 1 a 3. E aí, quando ele começava a ir bem dentro dessa média, algumas operações com lote, algumas operações com 3, isso foi bem lá no iníciozinho. Aí chegava um determinado ponto que ele falava, vou com 10. Pô, tô indo super bem, tá saindo o mês positivo, não sei o que, eu vou com 10. Quando ele ia para 10, o rendimento caía absurdamente. E tudo aquilo que a gente tinha trabalhado emocionalmente com ele voltava à tona de novo. Ele tinha medo, ele se frustrava, ele perdia, às vezes ele fechava o mês negativo. Por mais que ele tinha ganhado muito dinheiro, ele fechava o mês negativo. Eu falei, não, tem alguma coisa aí comportamental que eu ainda não peguei. E aí a gente voltava para o 1 e ficava no 1. E no 1 ele rasgava, ia super bem e não sei o quê, papapá. Aí eu falei, caramba, me lembrei de Fibonacci. Numa das vezes que conversando ali com ele, que a gente falou, poxa, olha como realmente o mercado respeita os padrões de Fibonacci. Aí eu virei para ele e falei, pois é, Fibonacci é comportamental, né? Aí comecei a contar a história de Fibonacci, vou deixar o Léo falar um pouquinho. Não, é que aí tu tá tocando no principal assunto, porque toda a lógica TAP é sobre Fibonacci. Então, assim, isso a gente nem combinou. Vamos falar a verdade. Foi no natural, para te ver que não adianta. Respeita 100%. Respeita 100%. E aí eu virei para ele e disse, poxa, Fibonacci é comportamento humano puro. Você sabia? Eu comecei a contar a história de Fibonacci lá dos coelhinhos e não sei o quê, papapá. E a gente começou a conversar sobre Fibonacci. E naquele momento, eu até me lembro, foi uma quarta-feira. E ele estava operando dólar. Eu falei assim, Júnior, eu acredito que subir lote está dentro da expansão comportamental. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque as pessoas nós estamos muito acostumados com os padrões de ciclos de Fibonacci na nossa vida. A gente não percebe, a gente não vê isso acontecendo, mas nós, seres humanos, vivemos esses padrões. Um bebê, antes dele ser um embrião, quando no momento da fecundação ali, entre as células do pai e da mãe, dali 21 dias, exatos 21 dias, bate um coração. Então, celular, a nossa célula, o nosso comportamento conhece Fibonacci. Depois, mais 21 dias, acontece toda a formação da coluna e vai, até chegar nos 90 dias, que são os 3 meses, que toda a coluna já está pronta e que o cérebro já está funcionando, já está acontecendo todas as ligações neurais aos 3 meses de idade. 3 meses depois do dia da fusão celular, dali 3 meses, está prontinho aquela junção de células, já é um bebê, já é um feto, com 3 meses. Por que será, né, que as mamães não gostam de falar que estão grávidas ou respeitam esse período de 3 meses? Porque esse período de 3 meses é um período muito crítico. É um período onde
O corpo da mãe está lutando contra o bebê. Sim. Então, a primeira vez que um ser humano dá de encontro com a rejeição nós somos apenas movimentos celulares. Então, o corpo da mãe está simplesmente rejeitando. E naquele momento é um momento que as células são mais fortes e unidas. Naquele momento tem uma explosão de vida ali dentro. Por quê? Porque aquele corpo, aquele feto, ele quer sobreviver a qualquer custo, a qualquer momento, qualquer movimento, ele quer sobreviver. Então, toda a força, gente, acontece dentro de 3 meses. As nossas células sabem disso, o nosso corpo conhece isso. E essa força de crescimento, ela começa assim, 21 dias. É só um condicionamento, está se adaptando. Dentro dos 21 dias, aquelas 2 células ali, que é do pai e da mãe, está só se adaptando àquele ambiente, está só formando alguma coisa, está conhecendo o ambiente. Então, 21 dias, vocês estão conhecendo o ambiente. Neurologicamente, você só está conhecendo o ambiente do mercado financeiro. Segundo, mais 21 dias, aproximadamente 42 dias, está consolidando. Está falando assim, esse lugar é meu. Estou consolidando. O que é consolidando? Eu estou formando um padrão de existência. Nesse momento que está formando esse padrão de existência, dentro do mercado financeiro, é onde a gente vai se acomodando. Você está se acomodando dentro da existência ali dentro. Todo o seu sistema está entendendo o que é o mercado. Está entendendo o que é você dentro do mercado. 90 dias, que é o outro ciclo de 21, começa a edificação. Aí sim, é uma explosão de força. Aí sim, você se sente confortável e existente. É daí para frente. Então, dentro do mercado financeiro, antes de 3 meses, não se mexe nem em estratégia, não se mexe em lote, não se mexe em nada. Você tem que formar o seu mindset. Você tem que formar o seu ambiente. E você tem que edificar para poder crescer. E aí eu comecei a aplicar nele. Eu falei, para tudo, volta para a estaca zero e a gente vai começar tudo de novo. 90 dias de um lote. E ele, às vezes, operava com 10 e voltava, mas sem consistência, porque quando quebrava um padrão, quebrava tudo que ele tinha aprendido, quebrava tudo que tinha acontecido, tudo que a gente tinha até trabalhado. Tipo, tinha trabalhado flexibilidade, ele perdia a flexibilidade, porque quebrava um padrão. Não adiantava eu ter trabalhado aquilo. Tinha trabalhado medo nele, quando ele saía fora, quebrava também, ele voltava a ter medo. Então, voltava tudo para a estaca zero e ele não se formava, não tinha formação completa. A partir do momento que a gente fez os ciclos, em cima da projeção de Fibonacci, e seguiu, aí ele chegou lá no que ele opera hoje, mais... Famosa consistência. Que top. E isso acontece por quê? Porque o nosso sistema entende isso. O nosso sistema não entende dias, tá? A gente não entende horas. Falando fisicamente e neurologicamente, não entende, mas nós entendemos ciclos, nossas células, nossa mindset, tudo que a gente tem de informação entende ciclos e entende períodos. Então, quando você trouxer toda essa tabela, tem uma tabela, vai ter um material aí que o Léo vai colocar para vocês, e vocês leiam esse material para vocês entenderem exatamente como que funciona essa projeção no comportamento humano. E por que chama expansão comportamental? Porque o seu comportamento, ele expande durante ciclos e períodos. Outra coisa importante, que depois eu trouxe, não está muito nesse material aí, mas depois eu trouxe junto, foi a matemática Vortex. O porquê também que aproximadamente 9 meses as pessoas realmente começam a se dar muito bem dentro do mercado financeiro. Quando elas fazem a projeção de Fibonacci inteirinha, é com 9 meses dali para frente que elas vão realmente começar a ter uma percepção. Eu falo que é uma consciência de que ela começa a descobrir uma consciência inconsciente dentro do mercado. O que é uma consciência inconsciente? Ela tem uma capacitação diferente dentro do mercado. Por quê? Ela vai ver padrões e ela vai falar, vai fazer isso.
ela nem sabe por que ela vai ter essa percepção inconsciente, é inconsciente. Então, ela nem sabe de onde ela tirou aquilo, mas o padrão vai fazer exatamente aquilo que ela falou. Por quê? Porque ela está totalmente madura, totalmente preparada para entender realmente o conceito do mercado. Então, não queiram ser mestres de mercado antes de 9 meses de aplicação de um método. O método do Léo, o meu método, o método que o Júnior usa, vocês precisam de um período de tempo dentro dele. Quanto é esse período de tempo? Exatamente 9 meses. Aí sim, está formado todo o conceito daquele processo, daquele método dentro do seu sistema. E aí você vai falar assim, eu não sei quando aconteceu, foi da noite para o dia, fez assim, eu comecei a super entender. Hoje eu olho para o mercado dentro daquilo que eu estou estudando, dentro do método que eu estou usando, e ele é muito simples na minha mão. Por quê? Porque teve um período de crescimento e amadurecimento dentro do mercado. É isso que acontece. Tem duas palavras que tu tocou. Eu sempre gosto de trabalhar com tópicos, né? E essas duas palavras, top, que é o quê? Fibonacci e padrão. Parece que é o Léo que tá falando aí, porque Fibonacci e padrão eu falo toda hora. E outra coisa que a expansão comportamental enquadra dentro do que eu falo é a situação de que, de um mês para o outro, 1 mês, 2 meses, podem ser traiçoeiros. Em que sentido, Léo? De que um mês o mercado está no ciclo, no outro mês o mercado está em outro ciclo. Então tu está sendo lucrativo, por exemplo, num mês, já vou alavancar, calma, esse mês pode ter sido um ciclo bom. Quem disse que o mês que vem não vai ser um ciclo ruim? Onde de fato tu não estava edificado o suficiente para estar assumindo aquela responsabilidade. Então tu aumentou tua mão e não foi nem numa expansão comportamental, tu aumentou de 1 para 10, por exemplo, que nem tu comentou, vai pegar um ciclo ruim, pronto, tudo que tu trabalhou, tudo que tu, lá do começo, tudo que tu estava te edificando mentalmente, foi por água abaixo, tu vai ter que voltar tudo de novo, tudo do zero, porque tu já vai estar com uma segurança gigante. Então assim, muito interessante, muito inteligente esse estudo, né? Estando dentro de padrões e Fibonacci, pode me chamar que eu tô dentro. As pessoas têm que entender que, assim como o mercado, ele é um padrão, nós também temos um padrão de comportamento. Tudo que se movimenta tem um padrão, tá? E esse padrão, ele é rítmico. Outra coisa importante e interessante, viu, gente? Nós somos rítmicos. O que é rítmico? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Nós, seres humanos, somos pessoas instáveis, tá? O que faz de nós seres instáveis? O nosso sistema de cognição, porque nós somos cognitivos. Por exemplo, se você pega uma árvore, uma sequoia ela cresce aproximadamente 10 metros de altura. E ela não está preocupada se ela vai alcançar esses 10 metros, se ela vai alcançar 8 metros e meio, se ela vai alcançar 9 metros e 25. Ela simplesmente só vai. Ela nasceu para ser uma sequoia, crescer muito, ela só vai. Ela não tem cognição, ela não pensa. Ela só faz aquilo que naturalmente ela nasceu para ser e fazer. Nós não, nós temos cognição e nós pensamos. E está aí o grande problema. Por nós pensarmos e termos esse sistema cognitivo, muitas vezes a gente duvida, cria coisas onde não tem, quebra padrões e depois fala, não sei o que aconteceu comigo, eu não sirvo para isso. Não, cara, você nasceu para se dar bem na vida, eu nasci para me dar bem na vida. Naturalmente, a natureza ela é abundante. Entendeu? Porque as pessoas são escassas, né? As pessoas são escassas porque elas pensam em escassez o tempo todo, elas pensam em perder, elas têm medo de uma série de coisas, mas o nosso padrão natural, nós fazemos parte da natureza, é sermos abundantes, entendeu? Mas por que não somos, né? Muitas vezes, pelo medo, porque não nos conhecemos, porque não sabemos para onde queremos ir, não fazemos planos, não fazemos metas. Tipo assim, a sequoia faz plano? Ela não precisa, ela não vai sair daquele lugar, ela vai crescer ali, ela vai ser aquilo ali. Agora, nós temos mobilidade, nós nos movimentamos, nós temos padrão. Então, se a gente tem mobilidade, se a gente se movimenta, se a gente tem padrão, a gente tem que ter um plano. Um padrão precisa de um plano. Sem um plano, não há execução. Coloque na cabeça de vocês. Um trading plan faz parte da operação trader, faz parte de ser um trader. Vocês têm que anotar, vocês têm que ter um plano. Por quê? Porque você tem um sistema cognitivo que cria. E ele cria coisas onde não tem. É muito comum as pessoas, no meio do caminho, mudar tudo a estratégia.
querer ficar achando um modelo mais fácil de fazer aquilo. Não, não façam isso, tá? O Léo não está ensinando vocês a criarem estratégia, não. A gente tem que fazer o quê? Aplicar. Então não é tão difícil assim, né, gente? Ninguém está falando. É igual a equação. Uma equação. Tem gente que tem horror à equação. Não, não estou pedindo para você desenvolver uma equação, não. Só aplica, tá? Pega os números, aplica na equação e acha o resultado. Só aplica. Vai lá e faz o que se capacitou para fazer. Não cria nada, não desenvolve nada, não tenta fazer a roda girar. Dentro do mercado financeiro, você só aplica aquilo que o seu mentor ensinou. Apenas isso. E essa questão do lado cognitivo tem uma palavra também que é limite. Ele te limita. Então isso é fatal. E Cissa, a gente estava conversando aqui em off antes, né? Tu deu o exemplo do rio, dos desvios. Eu acho bem interessante para a galera escutar esse exemplo. E logo posterior, Cissa, se tu quiser passar tuas redes, teu nome no canal no YouTube, pra galera começar a te seguir e entender o material de fato, tenho certeza que todo mundo vai lá. Legal. A gente estava falando, né? Eu estava comentando com o Léo que assim a vida, ela é um caminho. Eu acredito que ela seja uma estrada, é um caminho reto que se guia em estradas tortuosas. Então, muitas vezes um mentor fala assim, ó, vai por aqui, tá? É nesse caminho reto aqui. Vai por aqui, pega essa estrada e vai. Só que essa estrada, ela tem desvios, né? Toda estrada tem desvios. Um rio, qual que é o objetivo do rio? É ir para o mar. Só que ele vai numa linha reta para o mar? Não, ele encontra um monte de obstáculos, ele encontra um monte de desvios, assim como a vida, né? A vida é cheia de desvios, a vida é cheia de curvas. Então, a vida e buscar um caminho reto dentro de uma via cheia de curvas, né? Cheio de desvios. Se a gente quiser ir reto, a gente vai sair da curva. A gente vai sair do caminho. Nunca queira ir reto, saiba o caminho, mas lembre-se, vai existir desvios, vai existir momentos que o mercado sai fora do padrão, vai existir momentos em que você sai fora do padrão. Por exemplo, você está lá cumprindo os 21 dias de Fibonacci, olha, Cissa, tô certinho, tô no 19, sei lá, tô no 10º dia. Aí no 11º dia acontece um negócio que você não pode operar, ou acontece qualquer coisa na tua vida que naquele dia você não vai operar. O que tua mente fala? Tem que começar de novo. Não, foi um dia. Sabe assim, seja flexível. É o desvio do caminho. Parem de ser engessados. Saibam, lembre-se, você vai chegar no objetivo. O rio, ele vai chegar lá no mar. Ele quer aquilo para ele. Porém, ele vai encontrar caminhos. Ele vai encontrar desvios, ele vai encontrar obstáculos e ele vai ser flexível para contornar. Ele não vai querer passar igual um trem doido. Não. Começa a ter uma mente mais flexível. Começa a levar a vida com mais leveza, sem se cobrar tanto, sem se culpar tanto. Poxa, eu estava indo super bem, aí eu tomei um dia de loss. Foi um dia de loss, não é uma vida inteira de loss, não é um mercado inteiro de loss. Olha todo o caminho que você já percorreu. Muitas pessoas também têm o hábito de querer chegar lá no cume da montanha e fica, nossa, tá longe, tá o cume da montanha, tipo a consistência, o dinheiro no mercado financeiro. Só que, às vezes você já tá na metade da montanha, olha o que você já caminhou. Sabe, pode ser que você canse, aprenda a descansar e não a desistir. Tá lá na metade do caminho e tá cansado? Senta um pouco, aprecia a jornada, veja o caminho que você já fez, olha os dias positivos que você já saiu. Sabe, dá uma rebobinada na fita e vê como foi gostoso ganhar também. Então, se o mundo, né, ele é dual, se existe o ganho, vai existir a perda. Não dê tanta relevância para a perda, não dê tanta relevância para o loss, não dê tanta relevância para quando vocês erram. Não se julguem, não se culpem, aceitem, aceitação também do erro. Para quê? Para você continuar seguindo, para você continuar buscando o cume da montanha. Senão você mesmo se auto-sabota, você mesmo se desanima e você mesmo sai fora do seu objetivo. Às vezes aquilo é um sonho da tua vida e você vai deixar de viver por causa de um dia, de uma ocorrência. É muito pouco, né? Não faz sentido. E é muito importante também a gente comentar o fato de não se espelhar por ninguém em relação a tempo. Ah, mas o fulaninho tá há 6 meses e já é lucrativo, já conseguiu alguma coisa que eu quero e tal, e eu tô aqui há 3 anos
Cara, cada um tem seu tempo. Tem uma imagem muito legal que eu vou até separar aqui para colocar para vocês, que é alguém que está cavando uma rocha ali com a enxada ali, com um pico, e dentro da rocha tem um diamante, tem um escavador, né? O escavador tá bem pertinho, falta só uma camadinha de rocha, né, para chegar no diamante. E ele já escavou muita coisa. E ele larga e fala assim, não aguento mais. Sendo que falta 1 milímetro mais de rocha para ele bater a enxadinha dele ali, né, o pico dele, para acessar ao diamante, para acessar o objetivo. E ele olha para trás e vê aquele túnel que ele já cavou, e ele fala assim, eu não aguento mais. Mas tá logo ali na frente que tu quer. Então são 2 pontos bem interessantes também. Eu costumo dizer que isso é a resiliência que não pode faltar nunca dentro do mercado financeiro, né? As pessoas têm que ser resilientes para sobreviver à pressão que o mercado traz. E é bem isso mesmo, às vezes falta tão pouco, só que ela está tão cansada que ela não sabe descansar. A pessoa não sabe descansar, ela quer mesmo desistir. Outra coisa importante, sabe assim, desistir não é compatível com a natureza humana, não é compatível, tá? Você aí que está pensando em desistir, desista da forma que você está fazendo e não do objetivo. Às vezes a forma, a maneira com que você está fazendo, o jeito que você está olhando, às vezes o padrão que você está usando não é legal. Então desista da forma, mas não desista dos seus objetivos. A gente está aqui em grau de aprendizado evolutivo, dá para fazer diferente. Existem várias maneiras de chegar ao mesmo objetivo por vias diferentes. Então, se você tiver que desistir em algum momento da sua vida, desista da forma como você está fazendo, mas não desista nunca do seu sonho, não desista nunca do seu objetivo. Porque se é possível para um, por que é que não é possível para você? Eu escuto muito isso no mercado financeiro, acho que o mercado não é para mim. Cara, se alguém conseguiu, por que você está se achando tão pouco, tão pequeno assim? De onde você tirou isso que você também não pode? O que te falta? Falta um cérebro ou falta flexibilidade para aprender? Ou falta humildade para admitir que você está errado e que você tem que mudar a rota? Entendeu? Começa a prestar atenção que às vezes só está faltando humildade para admitir que você está fazendo errado e que você pode sim corrigir o seu erro, corrigir aquilo que não tá de acordo com o seu objetivo. Eu falo muito isso no meu livro. Posso falar um pouco do meu livro, Léo? Com certeza. Eu tenho 2 livros, tá? O primeiro é esse aqui, ó, Ser Humano, a Forma Humana de Ser, que eu falo sobre comportamento humano, eu falo como que a gente funciona, o porquê que a gente age assim. E eu tenho esse aqui, que é o Mente Milionária, que é só para investidores. Então, eu trago muito exemplo, falo de Fibonacci nele, falo da expansão. Esses livros vocês podem adquirir pelo meu site, que é cissagrilli.com.br. Então, lá vocês entram lá. Lá tem muito material de graça meu também. Se vocês quiserem visitar a minha página, no cantinho esquerdo lá tem uma janelinha escrito e-books. Ali tem muito material de graça, tem muito artigos que eu escrevi para o jornal, revistas aqui do Brasil, então vale a pena dar uma conferida no que tem lá de material. Show de bola. E se quiser passar teu Instagram, Cissa, e dar o tchau pra galera aí, o salve. Então tá. Me sigam lá nas redes sociais também, é Cissa Grilli Coach. Coach é C-O-A-C-H. Perfeito. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Participação especial hoje, bem top. Não esqueçam, vamos aí bater uma meta desse vídeo de 150 likes, galera. É o mínimo também, certo? Reconhecer a nossa dedicação, nossa disponibilidade em estar passando conteúdo top para vocês. Mais uma vez, quem ainda não curtiu, curte aqui, impossível não ter curtido ainda. Deixa o comentário, manda um salve para mim, para Cissa aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para que todo mundo possa ter esse insight sobre o mindset, sobre de fato a alavancagem. Vai estar aqui embaixo na descrição o e-book que a Cissa comentou, vai ter aqui o material dela. Então assim, galera, logo abaixo também o formulário do Tap Help para a gente estar tendo mais dicas de aula, certo? Compartilha, se inscreve no canal, deixa um salve, vamos fortalecer. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos, até a próxima. Valeu!